Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo fascinante da inteligência artificial. Já pararam para pensar como uma pergunta, feita por filósofos gregos há mais de 2000 anos, deu origem às máquinas incrivelmente inteligentes que estão hoje a moldar o nosso futuro? É exatamente essa viagem que vamos fazer juntos. Bem, a jornada da IA começa com a pergunta que, no fundo, define a nossa própria espécie: o Homo sapiens, o homem sábio. Durante milénios, a gente se perguntou: como é que um monte de matéria, como o nosso cérebro, consegue perceber, aprender, raciocinar? Mas o campo da IA deu um passo revolucionário. Em vez de apenas entender a inteligência, a proposta foi: e se a gente conseguisse construí-la? Para a gente não se perder nesta conversa, vamos seguir uma estrutura tipo ampulheta. A gente começa com a grande questão: o que é, afinal, IA? Depois vamos afunilar para o coração da coisa, os mecanismos que fazem tudo funcionar, e por fim expandimos de novo para ver o impacto gigantesco que a IA já está a ter no nosso mundo. Então vamos lá, primeiro ponto. Antes de se poder construir inteligência, a gente precisa definir o que estamos procurando, certo? O termo inteligência artificial nasceu oficialmente em 1956, mas como vamos ver, chegar a um acordo sobre o que ele realmente significa é um desafio e tanto. As tentativas de definir IA geralmente caem em 4 categorias, como esta tabela mostra. A pergunta fundamental é: estamos a tentar construir algo que pense e haja como um ser humano, com todas as nossas manias e intuições? Ou será que estamos à procura de um padrão ideal, uma racionalidade perfeita, uma máquina que faz sempre a coisa certa com base na lógica pura? Essa distinção pessoal é crucial. Uma das ideias mais famosas veio de Alan Turing, lá em 1950, com o seu jogo da imitação. Imaginem o seguinte: estão a trocar mensagens de texto com duas entidades, sem saber quem é quem. Uma é uma pessoa, a outra é uma máquina. Se no final da conversa não der para dizer com certeza qual é a máquina, então pronto, ela passou no teste. Era uma definição de inteligência super prática e engenhosa. Só que aí veio a grande sacada. Focar apenas em imitar humanos era como tentar construir um avião colando penas em braços mecânicos. Simplesmente não ia funcionar. A aviação só decolou de verdade quando os engenheiros pararam de imitar os pássaros e começaram a entender os princípios da aerodinâmica. A IA precisava exatamente da mesma coisa: encontrar os seus próprios princípios fundamentais, em vez de ser só uma cópia, talvez imperfeita, da nossa mente. E claro, a IA não surgiu do nada, de um vácuo. Ela foi construída sobre o trabalho de gigantes de várias áreas. Vamos dar uma olhada em como diferentes campos do conhecimento deram as ferramentas essenciais para essa nova ciência. A filosofia nos deu a lógica, a estrutura do raciocínio. A matemática nos deu a computação, a capacidade de calcular. E a neurociência nos deu a inspiração, um mapa do único sistema inteligente que a gente conhecia de perto, o cérebro, que acabou levando à criação das redes neuronais. Cada pilar foi absolutamente essencial. E agora, a gente chega no coração da IA moderna, o que a gente chama de aprendizado de máquina, ou machine learning. É aqui que acontece a grande virada de chave que tornou a IA de hoje possível. Reparem bem nesta diferença, porque ela muda tudo. Na programação clássica, a gente dava ao computador as regras e os dados e ele nos dava as respostas. Simples. Mas e quando a gente não sabe as regras? No aprendizado de máquina, a gente vira o jogo. Damos ao computador os dados e as respostas que queremos e ele que se vire para descobrir as regras sozinho. É a passagem de programar para treinar. Construir um modelo de machine learning é um processo, quase uma receita de bolo. Tudo começa com a coleta e preparação de dados de muita qualidade. Depois, um modelo é treinado para achar padrões nesses dados. A seguir, ele é testado e ajustado várias e várias vezes. Só então, quando estiver bom, é que ele está pronto para ser usado no mundo real, onde o ciclo de aprendizado pode continuar. No fundo, a maioria das tarefas de machine learning se resume a 3 superpoderes. O primeiro é a classificação, que é a habilidade de rotular coisas, tipo decidir se um e-mail é spam. O segundo é a regressão, que é prever um número, como o preço futuro de uma casa. E o terceiro é o agrupamento, que é encontrar grupos escondidos nos dados, como diferentes tipos de clientes numa loja. Muito bem, agora vamos ampliar o nosso foco. O aprendizado de máquina é um motor super poderoso, mas como todo motor, ele precisa de combustível. E na era moderna, esse combustível tem nome: Big Data.
E olhem, Big Data não é só muitos dados, é muito mais que isso. É um verdadeiro dilúvio de informações geradas a cada segundo pela internet, por sensores, pelos nossos telemóveis. O volume ficou tão gigante e complexo que as ferramentas de análise de antigamente simplesmente não aguentaram e isso abriu caminho para a IA brilhar. Para a gente entender este desafio, se costuma falar nos 5 Vs. Não é só o volume absurdo de dados, é a velocidade com que eles chegam, a variedade imensa de formatos, de texto a vídeo, tudo misturado. E no meio disso tudo, a gente precisa garantir a veracidade desses dados para finalmente extrair o que realmente importa, o valor. E é exatamente aqui que o Machine Learning entra em cena. A mineração de dados é basicamente o ato de usar esses algoritmos como uma picareta digital para escavar montanhas de Big Data. E qual o objetivo? Encontrar os diamantes, os padrões, as correlações, os insights valiosos que estão escondidos ali no meio, transformando todo aquele ruído em conhecimento útil. Mas a inteligência não vive só dentro dos computadores, não é? Ela precisa agir no mundo. Vamos ver agora como a IA ganha um corpo e começa a interagir com o ambiente físico através da robótica. Isto aqui mostra uma mudança radical na robótica, liderada por um pesquisador chamado Rodney Brooks. O jeito antigo era sequencial. O robô sentia o mundo, criava um mapa mental completo, planeava o que fazer e só então agia. Era terrivelmente lento e frágil. Brooks se inspirou nos insetos e propôs algo diferente. Múltiplas camadas de comportamento, como evitar obstáculos ou explorar, a funcionar em paralelo, ligando diretamente o que o robô vê ao que ele faz. O resultado, robôs muito mais rápidos e adaptáveis. E assim chegamos à parte mais ampla da nossa análise, o impacto da IA hoje. Ela deixou de ser um campo de pesquisa de nicho para se tornar uma força que está a moldar praticamente todos os setores da nossa vida. Hoje em dia, a IA está em todo o lado. A sério, ela otimiza o trânsito nas cidades, detecta fraudes bancárias em tempo real, ajuda médicos a diagnosticar doenças com mais precisão e personaliza o que a gente vê nos nossos ecrãs. Dos carros autónomos às recomendações de filmes, a IA se tornou o sistema operacional invisível do nosso mundo. E com isso, a gente fecha o círculo. O que começou com Aristóteles a tentar entender o que era o pensamento correto, evoluiu e se transformou numa tecnologia universal que está a redefinir os limites do que é possível. E só para terem uma noção da escala do que estamos a falar, olhem para este número. O modelo de linguagem GPT-3 tem 175 mil milhões de parâmetros. Pensem nesses parâmetros como se fossem as sinapses num cérebro artificial. É um número de conexões que já se aproxima do cérebro humano, mostrando a complexidade monumental dos sistemas que estamos a construir. Esta nossa viagem mostra que a IA passou de uma máquina que só seguia regras para algo que aprende e até cria. E conforme essas ferramentas se tornam cada vez mais capazes, a pergunta mais importante deixa de ser o que as máquinas podem fazer e passa a ser e nós? Qual é o nosso papel nisto tudo? Com a IA a avançar a esta velocidade, qual habilidade, que é só nossa, se torna a mais crucial de todas? A reflexão fica em aberto.